Novo Renault Kardian 2025. Então, esse é o novo lançamento, um SUV compacto da Renault, com 4,12 metros de comprimento e 2,60 metros de entre-eixos. Então, um novo lançamento, é um carro com uma plataforma 100% nova, e nós ficamos aí uma semana com ele e estamos relatando nossas impressões de avaliação desse novo Renault Kardian neste vídeo. Então, antes da avaliação, eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo e se inscreva no canal Carblog. Então, o Renault Kardian, esse novo SUV compacto da Renault, é uma plataforma totalmente nova, uma motorização totalmente nova. Então, é um SUV com 4,12 metros de comprimento. Ele é mais ou menos do tamanho de um Iapes, só que ele é um SUV. Então, ele tem uma altura livre do solo de 21 centímetros. Então, dá um aspecto bem SUV para ele também. E essa altura livre do solo facilita bastante a utilização em vias mais deterioradas. Ele vem com esses racks de teto que comportam até 80 quilos e ele tem um visual muito impressionante. O carro realmente impressiona bastante em termos de estética, muito elogiado em todas as ruas, com esse novo emblema, o novo emblema mundial da Renault. Ele está estreando no Brasil no Renault Kardian, com esse sistemática de iluminação totalmente em LED, rodas de 17 polegadas. Então, um carro com um visual realmente bem interessante, muito agradável. Esses 2,60 metros de entre-eixos acaba propiciando muito espaço interno. Ele tem uma altura de 1,54 m. Isso aí facilita bastante também a utilização. A traseira do Renault Kardian também tem um design muito moderno, com essas novas lanternas, né, em formato de C, também em LED. Então, são lanternas bem interessantes, um visual realmente super diferenciado, com também o novo emblema da Renault, alguns elementos em cinza na parte inferior, e aqui esse novo elemento indicador da Renault com a câmera de ré, porque é um carro que tem múltiplas câmeras, né? Câmeras multiviews, como a gente vai mostrar aí no nosso teste dinâmico. Mas um visual realmente muito agradável. Ele tem um porta-malas com 358 litros e com bastante usabilidade, né? É um porta-malas bem interessante, o novo desse novo Renault Kardian. Vamos dar uma olhada agora no motor. Então, esse é o novo motor 1.0 turbinado, é uma novidade total na gama da Renault do Brasil. Esse motor não existia, um motor totalmente novo. Ele é derivado do motor 1.3 TCE, o motor turbo da 4 cilindros, da Duster turbinada e do Captur turbo também, que é um motor derivado desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes-Benz. Então, um motor realmente com funcionamento excepcional, vocês vão observar. E é um motor 1.0 turbinado com 125 cavalos e 220 Nm de torque. Uma potência excelente. Ele realmente dá muita agilidade e muita economia para o Renault Kardian. E ele vem sempre associado com uma transmissão automática de dupla embreagem e 6 velocidades, que funciona magnificamente bem, também muito suave. Então, esse é o motor do novo Renault Kardian. A gente pode observar aqui que ele tem um revestimento fonoabsorvente. Então, vamos dar uma olhada no interior, pessoal. O interior dessa configuração Premier Edition impressiona bastante em termos de acabamento interno, sobretudo por conta desses bancos muito ergonômicos, como se fossem aqueles bancos Recaro, com apoios laterais. E eles são bancos que seguram bastante o corpo nas curvas. Então, né? Um banco bem interessante. Ele tem um volante. Ele tem um volante com uma empunhadura excelente. Pode ser ajustado tanto em altura quanto em profundidade. Aqui o volante com múltiplas possibilidades. Empunhadura excelente, revestido em couro. Ele vem com piloto automático adaptativo, 6 airbags, ar-condicionado digital, frenagem autônoma de emergência. Vem com uma câmera multiview aqui, bem interessante também. Você aperta esse botão aqui. Você aperta esse botão, você tem uma câmera tanto frontal quanto uma câmera traseira quando você engata a ré, tá? Então, vamos voltar para o câmbio para P aqui. Aí ele volta para a câmera frontal. E aí você tem a central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Acabamento interno com detalhes em material macio, detalhes em black piano. Um excelente espaço interno, por conta, sobretudo, do entre-eixos de 2,6 metros. Então isso impressiona bastante. Vamos dar uma olhada no painel agora? Aí o painel do novo Renault Kardian, com esse console central que dá um aspecto de requinte, é bem característico de carros de maior preço, né? Carros SUVs de mais luxo.
Essa central multimídia muito bem posicionada. Ela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aí você tem a manopla de transmissão com Shifttronic e o freio de mão automático, né? E eletrônico. O painel é totalmente digital, multiplamente configurável. Nessa configuração, que é a Premier Edition, top de linha, que tem preço sugerido de R$ 132.790 em maio de 2024, ela também tem possibilidade de você configurar o sistema de iluminação interno com múltiplas possibilidades de tonalidade. Então, bem interessante. O espaço interno realmente é muito bom por conta desses 2,60 metros de entre-eixos. E o porta-malas, nós temos um porta-malas aí com 358 litros de capacidade volumétrica, um porta-malas totalmente revestido, né? Vamos dar uma olhada aqui no step. É um step que roda até 80 km por hora, né? Então, aí, bem interessante também o interior do porta-malas. Lembrando que ele vem com possibilidade de você fazer o rebatimento em 1/3 e 2/3 para ampliar a capacidade volumétrica, né? 3 cintos de segurança de 3 pontos na traseira. Já que ele é um SUV compacto, né? Vamos ver como que o novo Renault Kardian se comporta aqui numa via, mas assim, é um off-road leve aqui, tá? Não exige 4x4, porque esse carro é com tração dianteira, não tem opção de tração integral, mas ele é uma via bem deteriorada e permite a gente observar aqui como ele se comporta, tá? Como que a suspensão absorve essas irregularidades e como essa altura livre do solo de 21 centímetros facilita. Olha só, nós estamos entrando em vias realmente bem deterioradas e o carro não bate no chão, né? Então ele tem aí essa altura livre do solo, a suspensão muito adequada para a realidade brasileira, né? E ele, olha só, vias comprometidas e você passa com tranquilidade. Então essa que é a vantagem, né, desses SUVs compactos, que realmente fazem muita diferença na utilização aí, não só em vias desse tipo, mas em vias mais deterioradas, em vias asfaltadas, mas com asfalto um pouco mais comprometido, né? Então você transita aí sem problema nenhum. Eu estou abusando um pouco e o carro não bate no chão, né? Você não percebe isso. Então ele permite, realmente a suspensão está muito adequada para a realidade de piso brasileiro. Então se você tiver o Kardian, né, e for fazer aí esse tipo de incursão, ele realmente é bem confortável. Vocês observam também que não há nenhum ruído de peças soltas, não denota um acabamento interno muito bem montado, né? Você não tem peças plásticas rangendo, batendo, nada, né? Então um acabamento interno realmente muito bom. Então um design externo muito interessante, um acabamento interno muito bom, um espaço interno super adequado com 2,60 metros, e aí a suspensão realmente bem adequada. Olha só, mesmo abusando, ele não bate em fim de curso, sabe? Ele é muito agradável de ser utilizado, sabe? Em vias bem comprometidas como essa que nós estamos aí fazendo esse teste, né? Lembrando que agora ele está abastecido com etanol, né? E o consumo, mesmo a gente abusando, está em 13,4 km por litro. Num ambiente 50% urbano, 50% rodoviário, né? Então é um carro realmente bem interessante. Você consegue utilizá-lo nessas vias sem qualquer tipo de problema, mesmo quando você está abusando, porque quando você vai andar aqui, você não vai andar nessas velocidades mais elevadas, né? Você vai fazer vai dar uma maneirada, né? E olha só, a suspensão realmente absorve muito bem. A suspensão absorve muito bem todas essas irregularidades. O carro realmente muito legal. Bom, pessoal, então vamos começar a avaliação dinâmica do novo Renault Kardian 2025. Nós estamos aqui avaliando ele com a versão top de linha, né?
que é a versão Premier Edition. Essa versão, todas elas com esse motor turbo, a partida automática aqui. E agora ele está abastecido com etanol, tá? Transmissão automática, motor turbo de 200. Então a manopla de transmissão aqui é esse modelo eletrônico. Então simplesmente coloco em D, ele sinaliza na tela, e o freio de mão é automático. Então, como qualquer carro automático, você não precisa desligar o freio de mão e já você começa a andar. Ele está abastecido com etanol. Agora ele está abastecido com etanol, e com isso o consumo médio está dando 13,7 km por litro, mas tem muito de estrada aí, tá? Eu tô achando o consumo muito bom desse carro. Realmente é muito econômico. Numa viagem que a gente fez com Brasília, Goiânia, Pirinópolis, e voltamos, ele com gasolina fez 14,1. Aí a gente abasteceu com etanol para ver se tinha alguma mudança de comportamento, e caiu agora, evidentemente, para 13,7. Mesmo assim, tô achando excelente o consumo. Agora, o Kardian, então, ele é um SUV compacto. Essa versão aqui, 132.790, tem uma versão de acesso a 112 mil reais, né? Então é uma nova plataforma da Renault, e realmente ele é muito diferenciado em relação aos seus concorrentes, né? Ele concorre com o Nivus, concorre com o Pulse. É uma plataforma totalmente nova, e ela impressiona muito por conta da solidez estrutural da carroceria. Então é um carro que tem um comportamento muito agradável. Ele é silencioso. Esse motor extremamente ágil, ó, vocês podem ver aqui. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um conjunto mecânico que é muito moderno, acabou de ser desenvolvido pela Renault. Então é um motor 1.0 turbinado, derivado daquele motor 1.3 TCE que está no Duster Turbo, que foi desenvolvido em parceria entre a Renault e a Mercedes-Benz. Então um motor realmente muito moderno, suave. Você não percebe assim vibrações no interior, apesar de ser um motor tricilíndrico, e realmente muito suave e econômico. A transmissão automática de 6 velocidades, muito agradável. Ele troca as marchas, é uma transmissão de dupla embreagem úmida, né? Então ela tem a embreagem banhada a óleo, que realmente dá uma garantia de confiabilidade enorme, né? Então nenhuma transmissão automática de dupla embreagem com banhado a óleo teve problema em qualquer mercado. Então as que tiveram problemas foram as secas, né? Que não tem lubrificação. Essa daqui não, essa daqui é banhada a óleo, então não há nenhum histórico de problema com essas transmissões. Então ela realmente funciona muito bem, muito agradável, e o carro impressiona bastante. Um acabamento interno muito bom por conta desses apliques, né, em material macio. Isso dá um requinte interno. O volante tem uma empunhadura perfeita, né? Um volante assim com base reta. Você tem aqui totalmente revestido em couro. E um aspecto super legal desse carro é que ele conta com recursos de assistência à condução muito modernos, que em geral você só vê isso em carros de alto luxo, como piloto automático adaptativo e a frenagem autônoma de emergência. A gente está numa via aqui que não tem muita, digamos assim, trânsito, né? Então vai ser meio difícil a gente fazer esse teste, né? Mas eu vou mostrar para vocês o teste aqui, quer ver? Vamos pegar esse cara aí, ó. Basicamente é o seguinte, eu vou ligar o piloto automático adaptativo aqui. Aí você coloca, seta a velocidade, ó. Tá vendo, ó? E aí, se o carro da frente freia, ele freia automaticamente aqui, ó. Tá vendo, ó? O carro da frente freou, então você seta a velocidade, ele freou. E aí, a hora que o carro da frente libera, ele automaticamente libera a velocidade. Mas ele tem um radar que ele mantém automaticamente a distância em relação ao carro da frente. Então, muito agradável, tá? Então a via aqui não tem muito trânsito, então vai ficar meio difícil da gente testar, mas vocês já viram aí. Então, por exemplo, a gente aqui eu vou colocar
60 km por hora, tá certo? Então você fica andando com o carro aqui a 60 km por hora. E aqui você controla a distância ao carro da frente. Então ele realmente funciona muito bem. Por exemplo, aquele carro ali, eu não vou fazer o teste porque se der problema vai bater o carro, mas assim, ele tem a frenagem de emergência também. Ele identifica se tiver um carro parado, ele vai frear também automaticamente, tá? Então o piloto automático adaptativo é muito bom, muito confortável, extremamente agradável, dá um conforto adicional, porque você não precisa frear, nem acelerar, nem nada. Porque se entrar um carro na sua frente, ele vai reduzir a velocidade automaticamente, né? Então isso aí realmente é uma grande vantagem para o Cardian, né? Um carro realmente bem avançado em termos de sistemas de assistência à condução. Ele vem com esse painel digital, né? E ele tem aqui, se você quiser trocar as marchas automaticamente, você pode trocar por meio dos Shift Pedals. Então, comandos multifuncionais, uma central multimídia que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Então dá realmente muita... Você pode colocar o Waze ou o Google Maps. Então um carro realmente muito agradável, o Renault Cardian, novo SUV compacto. E um aspecto super interessante dele também é o fato dele contar com uma altura livre do solo bastante elevada, né? Ele tem 21 centímetros de altura livre do solo, então a suspensão é bem suave, né? E acaba facilitando muito quando você tem que transitar por vias irregulares, tá? E a gente vai até mostrar aí. Chegando às considerações finais do nossa avaliação do novo Renault Cardian 2025, nessa versão Premier Edition top de linha, um carro muito agradável, uma plataforma totalmente nova, com recursos muito sofisticados em termos de assistência à condução, sobretudo o piloto automático adaptativo e o sistema de frenagem autônoma de emergência, assim como os bancos muito confortáveis, um carro com passeio excepcional, muito sólido, transmite muita solidez estrutural, muito silencioso e também com pouca vibração. Um carro que tem preços variando entre 112.790 para a versão de acesso a 132.790 para essa versão top de linha, todas com esse novo motor 1.0 turbinado com 125 cavalos, muito rápido, muito agilidade, com uma transmissão automática também excelente. Então quem está buscando aí um SUV nessa faixa de preço, eu recomendo que você faça um teste numa concessionária da Renault, Test Drive. Você vai se impressionar com esse SUV realmente interessante pela performance, pela solidez, pelos recursos de tecnologia.